determinado problema de física, os estudantes precisam manipular números inteiros. Considerando a solução desses problemas e as operações no conjunto dos números inteiros, é falso afirmar que. Então, eu peço aí para vocês identificarem a alternativa falsa, certo? Letra A, né? O item A diz o seguinte: o estudante podia aplicar a propriedade comutativa para a operação de adição. Pode, não pode? Pode. Vale a propriedade comutativa para adição. O que é a propriedade comutativa? Ela vai dizer que se eu alterar a ordem da soma, somar A com B, gente, é a mesma coisa que somar B com A. Isso aqui é a propriedade comutativa da adição. E da multiplicação. Multiplicar A por B é a mesma coisa que multiplicar B por A. Então, isso aqui é a propriedade comutativa. Chama-se de comutatividade. Certo? E vale para os números naturais, para os números inteiros, né? Racionais, e aí vai. Então, no entanto, só é possível somar grandezas físicas com a mesma unidade. Então, está dizendo aqui que o estudante pode aplicar comutatividade para a operação de adição, ok, beleza, né? E depois que, no entanto, só é possível somar grandezas físicas de mesma unidade. Correto, né? Eu posso somar 2 quilogramas com 2 metros? Não tem sentido. Quanto que é 2 quilos mais 2 metros? Não tem sentido. Você só soma grandezas físicas que têm a mesma unidade, né? Então, o item A está correto, né? Item B. Ao realizar multiplicações, o estudante pode empregar a propriedade associativa, sendo que nas operações de multiplicação, ele pode ter grandezas com unidades distintas. Pode? Claro que pode. A gente aprende na mecânica, né, que a distância que o móvel percorre é a velocidade, né, média dele, no caso do movimento uniforme, né, a velocidade média ou instantânea vezes o tempo. Tem sentido multiplicar duas grandezas com unidade diferente aqui? Tem, não só tem, como esse produto dá uma grandeza que a gente conhece, né? Qual é a unidade de ΔX? É o metro, que é a mesma coisa que a unidade de V vezes ΔT, né? Ou V vezes T. Que é a unidade de V? Metro por segundo. Que é a unidade de T? Segundo. Segundo dividido por segundo dá 1, então sobrou metro. Ok, né? Posso multiplicar grandezas com significados físicos diferentes, né? E ao fazer isso, a gente está definindo grandezas derivadas, né? Derivada não no sentido da operação derivada, mas são grandezas que não são primárias, né? São grandezas secundárias, elas são derivadas de outras. Por exemplo, a distância é derivada do produto da velocidade com o tempo, né? Derivada, mais uma vez, no sentido de não da operação derivada, mas que eu obtenho ela, né? A partir do produto dessas duas grandezas. Então, o item B está correto, não é isso? O item C. O estudante sempre poderá realizar a subtração de dois números de duas grandezas físicas que têm como resultado de medida número inteiro, né? Pois a subtração de números inteiros resulta sempre em números inteiros. Verdade, né? Subtração de dois números inteiros resulta sempre no número inteiro. O conjunto do número inteiro ele não é fechado para a operação de divisão, mas subtração, soma, multiplicação, ele é um conjunto fechado. Então, o item C está correto. Item D. A operação de divisão é fechada no conjunto dos números inteiros. Então, isso daqui a gente sabe que não é. Falsa, né? Conjunto dos números inteiros não é um conjunto fechado para divisão. Basta você dar o exemplo, considere, né? 2 dividido por 3. Isso daqui não pertence aos inteiros, não pertence. É um elemento que não pertence aos números inteiros. 2 dividido por 3.
Para mostrar que não é verdade, basta você oferecer ou mostrar um contra-exemplo. Foi o que eu fiz aqui. Mostrei um contra-exemplo, né? Seja 2 pertence aos inteiros e 3 também pertence aos inteiros, né? Mas a divisão deles não pertence aos números inteiros. Ok. Então, mostrei que não é verdade. Agora, gente, mostrar que é verdade é mais delicado. Porque mostrar que não é verdade, você pode pegar um contra-exemplo. Já falhou. Agora, mostrar que é verdade, se eu pegar 1000, mostrar que vale para 1000 pares de números inteiros, não mostrei que é verdade para todos os números inteiros. Se eu mostrar que vale para 1 bilhão, né, de pares de números inteiros, essa operação, também não demonstrei. Eu tenho que mostrar que vale para todo P e Q pertencente aos números inteiros. Tá bem? Essa demonstração não vou fazer aqui, mas é demonstrável sim, né? Então, o item D está errado, né? Então, a nossa resposta aí é item D. Você poderia perguntar, mas por que que não é o item E? Vamos ver o item E. O conjunto dos números inteiros é fechado em relação à multiplicação. Beleza, é fechadinho sim. Sendo assim, se o estudante está calculando distância percorrida por um objeto em movimento retilíneo uniforme, que a gente já viu que distância é velocidade vezes o tempo, e tanto a velocidade quanto o tempo são números inteiros, então estou multiplicando dois números inteiros, o resultado da multiplicação de dois números inteiros é um número inteiro. Ele sempre conseguirá obter o resultado com valor numérico, né, para a distância percorrida que pertence a esse conjunto, ou seja, ao conjunto dos números inteiros. Em outra palavra, né, trocando por miúdos, ele está dizendo, né, a questão está dizendo que se eu pego A e B pertencente aos inteiros, A e B quaisquer, então A vezes B pertence aos números inteiros. Isso é verdade porque o conjunto dos números inteiros é um conjunto fechado para a operação de multiplicação. Isto é, a multiplicação de dois números inteiros dá sempre um número inteiro.